Caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, nós estamos agora em plena sessão dos bispos lá em Itaici e gostaríamos de contar com as orações, os sacrifícios e, por que não dizer, o jejum dos nossos irmãos e amigos. É um momento de grande tensão, de grande angústia até pelos problemas todos da nossa pátria e da igreja. É um momento de muita oração, porque na verdade só assim que nós podemos ouvir o Espírito Santo e ter coragem de seguir as suas inspirações. No dia 23, nós temos a festa de São Jorge Mártir. O grande São Jorge, padroeiro de tantas causas na nossa vida, aquele que vence o demônio com a sua fé e com a sua coragem, aquele que defende a pureza, a inocência, aquele que sempre nos acompanhou desde pequenos nas nossas festas populares, mas de modo particular também na nossa devoção. Nós temos no dia 24 São Fidélis de Sigmaringa, um grande franciscano que foi mártir pela fé. No dia 25 é São Marcos. São Marcos, o secretário de São Pedro, e que escreveu o segundo evangelho. Um evangelho muito simples, mas por isso mesmo muito vivo, em que São Pedro aparece de corpo inteiro, mas principalmente com as suas fraquezas, porque afinal Marcos, ao escrever, ele tinha presente a pregação de São Pedro. No dia 27, sábado, Santa Zita, uma grande santa também na sua simplicidade, a padroeira das empregadas. Santa Zita, rogai por nós e fazei com que não apenas elas sejam aquela fiel companhia e criadas, como se dizia, um prolongamento da própria família, mas ao mesmo tempo recebam dos patrões todo o respeito, toda a consideração, todo o sentido de justiça e caridade que nós devemos ter, como nos pede São Pedro na sua carta. E como Jesus sempre fez. Meus caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, eu gostaria de, em primeiro lugar, frisar a importância do que está acontecendo agora. Os senhores bispos estão reunidos em Itaici, refletindo sobre toda essa situação da Igreja, de modo especial no Brasil, e procurando, neste intercâmbio de ideias e de experiências, soluções para a nossa situação. Evidentemente, nós não podemos deixar de lado as preocupações de ordem social, política, econômica, mas nós sabemos que a nossa sabedoria é aquela que vem do céu. E, portanto, nada disto que não tenha a própria luz de Cristo e a sabedoria do Evangelho pode nos interessar a tal ponto que esqueçamos o essencial.
rezem por nós, porque nós realmente precisamos de muita oração. Eu sempre me tenho diante dos olhos aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso e toda a igreja reza por ele. E por causa disso vem o anjo e o liberta. E ele pode então voltar de coração aberto e alegre ao convívio de seus irmãos. Nós estamos realmente muito aprisionados por uma infinidade de preocupações, de solicitações que às vezes, como dizia São Bernardo ao Papa naquela época, nos fazem esquecer daquilo que é o mais importante. Meus caríssimos irmãos, o mistério da ressurreição é um mistério, é uma verdade religiosa que nós só podemos saber através da fé. Mas ele também é um fato histórico. E todos os dados que a vida nos apresenta dão segurança da ressurreição de Jesus. Evidentemente, Tomé precisou tocar nas chagas, tocar no lado de Cristo. E a partir daí, ele se dobrou. E ele disse, meu Senhor e meu Deus. Todos lembram bem qual foi a resposta de Cristo. Tu, Tomé, acreditaste porque viste. Ele viu e então acreditou. Ele apalpou e aí se convenceu. Mas continua Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que realmente ficaram no plano da pura fé. Conta-se de São Luís IX, rei da França, que um dia vieram dizer-lhe que Nosso Senhor estava aparecendo na capela do palácio, lá no sacrário. E ele continuou no mesmo lugar, trabalhando. E vieram dizer-lhe, mas venha, majestade, Nosso Senhor está se manifestando lá, todos estão vendo. E ele respondeu com tranquilidade, eu não quero ver. Porque se eu visse, eu perderia o merecimento da minha fé. Eu quero continuar crendo sem ver. Para que o ver não me convença mais de uma coisa que eu aceito porque eu confio em Deus. Esta é a atitude de um santo. De qualquer maneira, São Tomé é santo também, não vamos negar. E até foi bom que ele pusesse em dúvida a ressurreição de Jesus para nós. Para ele não, a repreensão veio, mas para nós foi muito bom. Porque isso deixou bem claro que os apóstolos não eram nenhum fanáticos, que simplesmente estavam querendo ver a todo custo um ressuscitado, de modo nenhum. Na verdade, eles eram homens simples, mas eram homens do trivial, e que, afinal de contas, acostumados a ver da terra brotar as plantas e as frutas, com resultado também do seu trabalho. Eles tinham realmente uma preocupação de não se iludir. Por isso, por essa atitude, inclusive pela incredulidade dos outros, temos uma garantia que não estávamos às voltas com um bando de fanáticos, mas simplesmente com homens normais, comuns, que não perdem o bom senso.
Jesus, no entanto, vai dizendo: bem-aventurados que não viram e creram. Nós, São Luís IX, rei da França, mas, afinal de contas, nós não vimos, mas ouvimos a pregação da igreja, que é a continuação do próprio testemunho dos apóstolos. Nós vimos os mártires que assinaram com seu sangue o seu testemunho. Nós vimos os frutos de santidade da igreja. Nós vimos a transformação dos bárbaros em homens, em filhos de Deus. Nós vimos a correria das guerras mudada em cidades, em universidades, em igrejas, em escolas, afinal, em hospitais, tudo fruto da ação da igreja, que é iluminada pela verdade da ressurreição e que, por causa da fé que tem, põe os homens todos a servirem uns aos outros. Isto faz com que eu veja. A minha fé, claro, não existe porque eu me encontrei, sim, visivelmente com Cristo. Mas ela existe porque eu acreditei no testemunho, no Evangelho, testemunho da igreja. Agora, a partir desse testemunho, eu passo a ver. Por isso, aqui é um terceiro tipo daqueles que veem porque creram. Isto está claro também no Evangelho. Nosso Senhor diz: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenina, o que vai acontecer? Vós direis a uma árvore: passai daqui para lá, de um lado para outro do rio, e isso vai acontecer. A fé remove montanhas. De fato, como Jesus também afirma de uma maneira muito clara e solene, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou ainda, ele vai dizer aquele régulo que lhe pede a vida de seu filho: tudo é possível àquele que crê. Nós não só, como Tomé, cremos porque vemos, não só como a maioria das pessoas, nós cremos sem ver, mas também, e isto é realmente muito importante, nós acabamos vendo porque cremos. A nossa fé nos faz ver a ação de Deus iluminando, aquecendo, transformando, ressuscitando. E isto é uma coisa que nos devia fazer rezar um pouco mais, para que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou então, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Esta oração tão estranha daquele régulo: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O Evangelho não nos diz, por exemplo, que até o último momento Jesus teve de repreender os apóstolos, porque eles ainda não acreditavam suficientemente, estavam ainda desconfiados de alguma coisa. Na verdade, a nossa fé, ela remove montanhas, a nossa fé nos leva até o céu, a nossa fé consegue os milagres. Vejam quantos milagres na vida dos santos, e foram conseguidos exatamente por essa certeza que nós assumimos, que alimentamos dentro de nós, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre o demônio. Ele é o princípio da nossa própria ressurreição. Já a partir
da justificação de nossa alma pelo batismo. Mas bem mais tarde, sem dúvida, através da nossa própria morte e ressurreição. Morte com Cristo e ressurreição com Ele. Porque é exatamente a ressurreição de Cristo que vencerá em nós a morte. Meus caríssimos irmãos, que essas alegrias da Páscoa não passem, mas elas continuem sempre, dando-nos aquela alegria que o mundo não pode